Você aí já sabe que dá pra ser perito sem passar em concurso público? E mais, você pode atuar tanto pro judiciário quanto de forma particular. Não sabe o que eu tô falando? Então fica até o final que eu vou te explicar tudo. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. No vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença entre perito criminal e perito judicial. Sim, são duas profissões diferentes. E também a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas de atuação do perito judicial, onde que ele pode trabalhar, afinal de contas. Então vamos lá. A gente vai criar aqui agora uma imagem mental de cada perito e você nunca mais vai confundir isso aqui. Presta atenção. O perito criminal é aquele que vai lá na cena do crime, que lida com homicídios e esse tipo de coisa. Sabe aquela imagem do CSI, aquele seriado de TV? É esse aí o perito criminal. Beleza. Agora o perito judicial. O perito judicial é aquela pessoa que sabe muito sobre um assunto, é especialista. A gente pode pegar aquela imagem que é um pouco estereótipo de uma pessoa nerd, porque uma pessoa nerd é alguém que se interessa muito e sabe muito sobre algum assunto. Por que eu tô associando essas duas coisas? Porque o perito judicial é um especialista em alguma área. Alguém que sabe muito sobre determinado tema. Por exemplo, uma grafotécnica ou uma engenharia civil ou uma contabilidade. Então essa é a primeira diferenciação que você pode fazer na sua cabeça. Além de você separar essas duas imagens, uma outra diferença é como você se torna perito. O perito criminal, antes de qualquer outra coisa, precisa ter uma formação superior em algumas das áreas exigidas nos concursos públicos, como por exemplo química ou biomedicina. E depois de formado, ele precisa passar em um concurso público, ser aprovado e empossado no cargo para aí sim oficialmente se tornar um perito criminal. Já o perito judicial não precisa de concurso público e a sua formação vai depender da área em que ele for atuar. Por exemplo, um perito em engenharia civil obrigatoriamente tem que ter uma graduação em engenharia civil, o que é diferente de um perito documental, por exemplo, que não tem graduação, não tem um curso superior específico disso, e a tua formação vai ser apenas com base em cursos, livros, pós-graduações. Mas para você ser perito judicial não basta a especialidade, você precisa se cadastrar na justiça, ser chamado por um juiz para aí sim atuar oficialmente como perito judicial em um processo. Os peritos criminais trabalham mais na esfera penal e atuam em processos e casos que envolvam crimes. Os peritos judiciais atuam mais na área civil, em processos que envolvam contratos, terrenos, inventários e coisas desse tipo. Uma coisa muito importante, perito criminal é um funcionário público, então depois que ele passa no concurso e tá empossado no cargo, ele já tem o seu emprego garantido. O perito judicial já não é assim. A gente trabalha como profissional autônomo, a gente trabalha por demanda, o que significa que a gente não tem um salário fixo. O perito judicial recebe por cada perícia que ele faz, portanto, a sua remuneração varia de trabalho para trabalho e varia de mês a mês. E não, você não vai ganhar 20 mil reais no seu primeiro mês fazendo 4 relatórios pro Word. Beleza, agora que você já entendeu as diferenças entre perito criminal e perito judicial, a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas de atuação do perito judicial. No perito judicial existem dois campos de atuação, a perícia judicial em si e a assistência técnica. A parte da perícia judicial é justamente essa, que você faz o cadastro na justiça e você vai ser chamado por um juiz, você vai trabalhar auxiliando o juiz como perito em algum processo judicial. Então o perito vai atuar como auxiliar do juiz, produzindo ali uma prova pericial, entregando um laudo técnico. Já na assistência técnica, o perito vai atuar de forma particular, pessoas físicas, advogados e empresas. Em um processo judicial, o perito assistente técnico vai estar junto com uma das partes, seja o autor ou seja o réu, e vai estar ali auxiliando junto com o advogado a defender esse cliente. Tá, mas afinal de contas, quais são as diferenças de um perito judicial e um perito que atua como assistente técnico? O perito judicial, como a gente já falou, ele é auxiliar do juiz. E o assistente vai auxiliar o seu cliente de forma particular. Então, como eu já falei, pode ser uma empresa, pode ser um advogado, pode ser uma pessoa física, alguém que você conheça e esteja precisando de ajuda técnica aí na sua área de especialização. Segunda diferença, o perito judicial precisa ser 100% imparcial. Ele não pode nem ajudar e nem prejudicar nenhuma das partes. Ele não pode ter qualquer envolvimento com nenhuma das partes dentro do processo que ele vai atuar. O assistente técnico já não. Ele não tem essa obrigatoriedade de ser 100% imparcial. Então, por exemplo, eu posso atuar como assistente técnico para uma pessoa que eu conheço. Ou seja, o assistente técnico trabalha de forma parcial, mas é claro, sempre com a verdade, mas prezando pelos interesses do seu cliente. Terceira diferença, o perito judicial é o responsável por realizar a perícia, uma perícia completa, como a gente já conversou no primeiro vídeo, todas aquelas etapas. O perito judicial é responsável por realizar todo o trabalho dentro de um processo judicial. O assistente técnico já tem um trabalho um pouco diferente, que é garantir, fiscalizar, vamos dizer assim, o trabalho que está sendo realizado pelo perito, para verificar se ele está fazendo tudo certo ou não. E cabe ao assistente técnico apontar eventuais falhas que o perito judicial tenha feito no trabalho
trabalho dele e que possam principalmente prejudicar a conclusão que ele trouxe. Quarta diferença que a gente pode citar é que o perito judicial, ele trabalha com laudo pericial. O produto final do trabalho do perito, depois de percorrer todas as etapas da perícia, é entregar um laudo pericial. O assistente técnico já não. Primeiro que o assistente técnico realiza parecer técnico, que é como se fosse um laudo, mas tem essa diferença de nomenclatura. E o assistente técnico não está preso só a parecer. O assistente técnico trabalha com vários serviços que ele pode auxiliar o seu cliente. Pode ajudar na aquisitação, pode acompanhar uma coleta, alguma diligência, por exemplo. Dá pra fazer um vídeo inteiro só falando sobre assistência técnica, que inclusive é uma parte que as pessoas têm muitas dúvidas, porque não tem tanta gente que fala assim sobre esse assunto. Quinta diferença, o perito judicial não escolhe quanto que ele vai ganhar. O perito vai apresentar a sua proposta de honorários, na maioria dos casos, e ele também pode aceitar ou recusar algum trabalho. Então, por exemplo, eu não aceito trabalhar por menos de tantos reais. Eu posso recusar qualquer trabalho abaixo disso. Mas o que eu quero dizer com o perito não escolhe quanto que ele ganha? Em um processo, o perito apresenta a sua proposta de honorários. Mas quem decide, quem toma a decisão final é o juiz. Se o juiz concordar, beleza. Mas se ele quiser, se ele achar que não está adequado, ele pode diminuir o valor dos seus honorários e você só vai poder aceitar ou recusar. Você não vai poder escolher ali. E o perito judicial também não sabe quando que ele vai receber, porque depois que você termina a sua perícia, você vai depender aí dos trâmites da vara e daquele processo para você receber. Então, o perito judicial depende dos trâmites do judiciário para poder receber. E a gente sabe que a justiça pode ser lenta. Tá, mas e o assistente técnico? O assistente técnico presta serviço, portanto, ele pode escolher quanto que ele vai cobrar e como que ele vai cobrar. E em questão de pagamento, o assistente técnico costuma receber adiantado pelo trabalho e também pode trabalhar com formas de parcelamento. Então, por exemplo, se eu parcelo no cartão de crédito, eu também já vou receber aquele valor. É um prestador de serviço mesmo, gente. Então tem todo o poder de decidir os valores e as formas de pagamento com que você vai trabalhar. Chegamos ao final! Então vamos recapitular tudo que eu te ensinei nesse vídeo. A minha editora, Juliana do Futuro, vai colocar aqui na tela pra vocês. Perito criminal. Precisa ter formação superior, precisa passar em concurso público, atua mais na área criminal. É aquela imagem do CSI. Perito judicial. Precisa ser especialista em alguma área, precisa se cadastrar na justiça, pode atuar como assistente técnico e atua mais na área civil. É a imagem do nerd, gente. E vamos recapitular também as áreas de atuação do perito judicial. Então, perícia judicial. Trabalha para o juiz, é imparcial, é responsável pela perícia técnica, entrega um laudo pericial, não sabe quanto e nem quando vai receber. E depende do judiciário na questão de valores e recebimento. Assistente técnico. Presta serviço de forma particular, não tem obrigação de imparcialidade. De novo, o que não significa que é pra você sair inventando coisa aí pra defender o seu cliente. Não vamos confundir parcialidade com ética. Trabalha com vários serviços e costuma receber adiantado. Beleza, agora você já sabe diferenciar as coisas. Então, eu vou pedir pra você deixar aqui nos comentários se você quer ser perito judicial ou perito criminal. E caso você escolha perito judicial, me conta qual área você gostaria mais de trabalhar, perícia judicial ou assistência técnica. Deixa aqui nos comentários que assim eu já vou saber um pouco mais sobre você. E se você quer aprender ainda mais sobre perícia grafotécnica e perícia judicial, é só você continuar aqui nesse canal. Te vejo no próximo vídeo.